Veja bem, essa questão da estética realmente é uma das demandas que a gente recebe. Nesses casos, o que é que a gente costuma fazer? A gente tenta procurar com a paciente outras alternativas, outras potencialidades, de modo a trabalhar a autoestima daquela pessoa. Essa pessoa está enfrentando um momento difícil, é um momento de muita mudança. Então, uma das coisas que a gente percebe muito também é com relação à mudança na rotina, principalmente na mulher de hoje, né? A mulher de hoje tem muitas atividades, é muito dinâmica. E aí vem um diagnóstico desse, normalmente ela precisa se afastar do trabalho, de algumas atividades que ela está acostumada, e isso termina criando um impacto muito grande. Então, eu diria a você que uma das principais demandas que a gente recebe hoje, realmente, ainda há preocupação de como vai ficar a mama, quando faz a cirurgia, a questão da queda do cabelo ainda acontece, mas o que às vezes se torna mais relevante é essa mudança de rotina. Essa mudança, às vezes, assim, de papéis, de ter que se afastar de algumas atividades. Família é indispensável, porque, assim, se você vê uma paciente que ela tem um bom apoio familiar, a gente vê, assim, recursos que a paciente tem para lidar com aquela situação. Então, conta muito apoio familiar, apoio de amigos, às vezes recursos religiosos, quando são possíveis. A família, quando ela dá assistência a essa paciente, ela consegue enfrentar o tratamento, porque, querendo ou não, é um tratamento que também carrega um estigma muito grande, quimioterapia, radioterapia. Mas tem a tendência de achar que então câncer já está condenado à morte. Isso não é verdade. A gente sabe que quanto mais precoce, melhor a chance de um tratamento. Então, a gente vê assim, que quando essa família é presente, quando essa família estimula de uma forma positiva, termina sendo um período menos estressor. Outra questão também, trabalhar a família, porque a doença não é só da paciente, né? Aquele momento não é só da paciente, a família também adoece. Então, a gente precisa também trabalhar essa família, e aí não é só a questão de dar orientações sobre o tratamento, sobre o que está acontecendo com a paciente, mas dar suporte emocional mesmo também, sabe? Para ambas as situações, a gente trabalha muito o acolhimento. Então, assim, é muito variável. Vai ter paciente que vai vir com a queixa da questão estética muito forte, vai ter outras que vão vir com a queixa da mudança da rotina. Então, acolhimento é muito importante. A gente sempre busca reforçar a paciente, motivar a paciente para que ela consiga aderir ao tratamento. É um tratamento que tem exigências, ela tem que diminuir em alguns dias do tratamento a ida em lugares muito movimentados pela questão da baixa da imunidade. Então, a gente trabalha a questão da adesão, a gente trabalha a questão do suporte para ela enfrentar aquilo. Então, não é raro eu encontrar uma paciente que ela diz: eu estou muito ansiosa porque eu nunca fiz quimioterapia, eu não sei como vai ser a reação. E aí você trabalhar com aquela paciente que ela consegue ter um melhor controle daquela ansiedade. Normalmente essa ansiedade ela reduz depois do início do tratamento, e aí você vai dando suporte. É um paciente que às vezes tem alguns altos e baixos, às vezes está muito bem, muito motivado, muito otimista, mas às vezes dá umas quedas também, se sente desmotivado, às vezes fica meio triste. Então, a gente precisa estar dando suporte para que ele possa enfrentar, para que ele possa ter recursos para lidar com aquela situação. Muitas vezes eu acho que, assim, você estar presente já ajuda muito, sabe? Você mostrar a importância, você mostrar a importância daquela pessoa, você se mostrar interessado no que aquela pessoa está sentindo. Então, às vezes, não tem um discurso certo, uma palavra certa que você diga e vá tirar a pessoa daquele momento de tristeza, mas o simples fato de: olha, eu estou aqui do seu lado, você não está sozinha. E a gente também termina fazendo um pouco isso. Eu sempre mostro muito para as pacientes que elas podem retornar ao consultório quando elas sentirem necessidade, quando elas quiserem desabafar, nem que seja. Bom, eu acho que a principal é a informação. Eu acho que quanto mais bem informado, melhor o paciente lida. Segundo lugar, boa relação com os profissionais que vão lhe atender. Eu acho que a questão confiança conta bastante. Então, se você tem uma situação de abertura com os profissionais que estão lhe atendendo, de você se sentir à vontade para fazer questionamentos, fazer perguntas, claro que isso facilita muito mais, até porque você não vai ter tanta insegurança. Outra questão muito importante é o suporte familiar. Indispensável, né? É um processo de muita mudança, de muita alteração na rotina, então você precisa daquele suporte. Pensar de uma forma positiva também ajuda bastante. Então,
É claro, como eu disse a você, tem situações que está mais motivado, tem situações que às vezes se sente um pouco mais triste. Isso pode acontecer, somos humanos, acontece com todo mundo. Acontece com a gente que não está passando por nenhum tratamento, imagine por quem está passando um tratamento. Então, manter-se motivado, tentar manter uma visão positiva. E eu acho que outra coisa muito importante também é o apoio social de uma forma geral. Então, às vezes eu vejo assim, tem pacientes que experimentam assim a coisa dos amigos se aproximarem, de receber mais visitas. Isso ajuda muito, até para ela ter, digamos assim, outros momentos que não só pensar no tratamento, pensar no que está acontecendo na vida dela. Seria uma forma dela ter momentos de maior descontração, de socialização.